Fala galera, tudo bem? Sou o JJ e vamos começar a nossa aula de romantismo. Já falei sobre romantismo, primeira geração, e essa é a segunda geração da literatura romântica brasileira. O romantismo ele se divide em três fases, três gerações. É importante você entender mais ou menos a nomenclatura do que acontece, porque isso define muito do que se desenvolve dentro dessas fases nesse movimento. Então, a primeira fase fala sobre idealização, tá? A primeira fase, idealização da pátria, da nação, do índio, né? A segunda fase fala sobre idealização da morte, idealização da mulher. E a terceira fase, se é que se pode falar sobre idealização, seria aí, de repente, uma idealização sobre a libertação, tá? Então, alguma coisa nesse sentido, assim. Vai falar sobre a segunda fase, sobre a segunda geração da literatura romântica. Deixa eu colocar esse apagadorzinho aqui, já tem um espacinho para ele já, tá? E vamos lá. Bem, entendemos que a literatura romântica na segunda geração, ela traz pra gente o conceito de ultra-romantismo. Por quê? Bem, como a gente viu, na primeira fase, ultra-romantismo. Na primeira fase, a gente tem a idealização, tá? Então, ser romântico é idealizar. Vamos pensar assim, tá? Não sei se você já ouviu uma expressão que diz assim, fulano de tal romantiza muito as coisas, tá? Romantizar é sair um pouco da realidade, beleza? Então, quando a gente fala sobre ultra-romantização, ultra-romantismo, tá? Seria ser idealista demais, sair muito da realidade. É isso que está trazendo para a gente. E quando a gente falou também sobre romantismo, a gente falou sobre subjetividade, sobre egocentrismo, tá? Então, quando a gente fala sobre isso daqui, é muito o eu que está sendo analisado. É muito das consequências, das frustrações que você tem num território que acaba de se tornar nação. 1836 começa aí o romantismo e você já vem logo nessa sequência, tá? Então, ultrarromantismo na segunda geração também é conhecido como mal do século. Por quê? Por que o romantismo é conhecido como mal do século? Porque os temas estavam associados a isso. Tá? Estavam associados ao pessimismo. Então você tem autores morrendo muito jovens por causa da vida boêmia, você tem autores com um pensamento muito sôfrego. Tá? E como é que isso acontece no Brasil? Por que isso chega no Brasil? Esse é o cara. Olha a carinha dele que bonitinho. Né? O nome dele é Lord Byron, tá? Poeta inglês que escreveu, entre muitos outros temas, sobre pessimismo. E foi esse cara que influenciou os poetas românticos brasileiros. Lembra que eu falei lá na primeira geração, né, que quem produz literatura é a burguesia, e é a burguesia que consome literatura também. Então o cara que está produzindo literatura no Brasil é o cara que lê literatura europeia. Né? Então ele lê poesias francesas, poesias inglesas, né? E é o que acontece. Então Lord Byron ele era um cara que estava no ápice da literatura na Inglaterra, mais ou menos nesse período, e ele acaba influenciando, acaba trazendo as características para os poetas brasileiros também. Né? E como a literatura, a gente nunca sabe assim, né, se a arte imita a vida ou a vida imita a arte, mas a gente pode ter certeza de que uma coisa está relacionada à outra, né? Uma coisa reflete a outra. Eu não sei o que reflete o quê, não tem nem muito como saber. Tá? Se a vida imita a arte ou se a arte imita a vida. Tá? Mas como isso acontece, a relação entre vida real e produção artística, muitos desses autores que escreviam sobre pessimismo, eles eram pessimistas de fato. Eles eram pessimistas de verdade, tá? Por N motivos. Ou porque perderam algum ente querido, perderam um filho, ou porque tinham saudade, né, do passado, tinha uma necessidade de voltar ao passado, mas de certa forma a gente tinha uma característica pessimista aí. Então, segunda geração do romantismo, a gente chama de ultrarromantismo, porque é um exagero nessa idealização, a gente chama de mal do século, por conta de todos os problemas que aconteciam naquela época. Trouxe um quadro que é bastante representativo, tá,
de como era a coisa, de como funcionava, né? De como era o pensamento, de como era a arte naquela época. Tá? Então você pega, por exemplo, a composição do quadro com pinceladas jogadas no quadro, aí na tela, né? E fazendo a construção de uma imagem que remete exatamente a isso que a gente está falando, né? Ao mal do século, tá? A depressão, sabe? Ao pensamento negativo, ao pensamento suicida, entre vários outros fatores. Beleza, vamos lá. As principais características que a gente tem são escapismo, por que escapismo? Tá? Então, lembra que ultrarromantismo, ultra, prefixo aí que fala de exagero, muito, né? E romantismo é idealização, é sair da realidade. Tá? Então você tem uma necessidade de sair da realidade por qualquer questão. Então a gente pode sair da realidade por meio da morte, né? Por meio do sono, né? O sonho. Tá? Então a ideia era sair da realidade. Aí eu trouxe essa figura que representa isso pra gente, tá? E a outra característica é a idealização da mulher. Idealização da mulher, né? Então, a mulher ela acaba sendo desenhada nesse período, nesse período literário aí, nessa segunda geração, nessa segunda fase, como um ser praticamente inalcançável, assim, né? Então ela está acima de todas as coisas, né? A representatividade da mulher é muito forte na segunda geração romântica, tá? Então a gente tem escapismo, então a gente fala muito de morte, tá? A gente tem pessimismo, que está associado a isso, tá? O sonho, que é uma forma de você fugir da realidade, né? A realidade que tá, assim, vamos lá, só para você entender aqui a coisa, tá? Então, por que rola essa depressão, esse pensamento negativo, esse pensamento pessimista? Você idealiza uma coisa, você não consegue alcançar aquela coisa, aí o que você faz? Você sofre por conta daquilo ali. Tá? Então é exatamente isso que acontece, só que é exagerado. Então eu idealizo uma coisa, eu quero uma coisa que está muito longe do meu alcance, aí eu não consigo alcançar aquilo, aí eu sofro demais com aquilo, e a gente gera o pensamento negativo, tá? Que gera a tendência ao escapismo, que pode ser pela morte, pode ser pelo sonho. A outra característica é a idealização da mulher. Aí eu trouxe aqui essa imagem, esse quadro, tá? Olha que interessante. Né? Você tem aqui o arrozeiro aí, né? O amigão aí chegando na menina, tá cheio de papinho, com a arpinha dele ali envenenada, né? E o que é mais interessante no quadro é que tem o fofoqueiro lá atrás, olhando aí, analisando o que está acontecendo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeira geração fala sobre nacionalismo e indianismo. Segunda geração fala sobre morte, pessimismo, idealização da mulher, escapismo, ok? Bem, vamos lá. Esses são os três principais autores da literatura romântica na segunda geração. Então a gente tem Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Álvares de Azevedo. Então vamos lá. Casimiro de Abreu, ele escreveu uma poesia chamada Meus 8 Anos. Tá? Então, Casimiro de Abreu. Vou botar só Casimiro, pra você saber. Casimiro de Abreu escreveu uma poesia chamada Meus 8 Anos. Ele é conhecido como o poeta da saudade. Por que ele escolheu 8 anos, não 7, não 6? Né? Ele escolheu 8 anos, porque 8 anos, não sei se eu vou conseguir fazer, 8 representa o infinito. Aqui você tem uma característica do saudosismo, que é uma característica da segunda geração romântica também. Tá? É como se ele, sei lá, com 20 anos, com 30 anos, sei lá, com 100 anos, é como se eternamente ele tivesse os 8 anos dele da vida lá. Ó, que saudade que eu tenho da minha infância querida, que os anos não trazem mais.
tá? Então, Casimiro de Abreu, conhecido como o poeta da saudade. Se tiver alguma poesia assinada por Casimiro de Abreu, você já sabe que é poesia da segunda geração romântica. Claro que ele escreveu outras poesias, mas foi com essa poesia que ele acabou se tornando reconhecido no movimento literário, tá? Fagundes Varela. Fagundes Varela, ele teve uma questão pessoal, tá? Que foi o quê? Foi a perda do filho. Tá? A gente pode ver em Fagundes Varela, por que ele tem uma importância, né? A gente pode ver em Fagundes Varela que o que ele viveu, ele projetou para a poesia, de verdade, assim, né? Então, o sofrimento que ele tinha interno, ele projetou para a poesia. O que é diferente do que do que muitas pessoas fazem, que é escrever literatura simplesmente por escrever e não necessariamente por estar tendo um sentimento, né, naquele determinado momento, assim. Então, eu sou feliz, escrevo a minha felicidade. Eu sofro, estou triste, escrevo sobre o meu sofrimento, sobre a minha tristeza, tá? Então, Fagundes Varela, ele perdeu o filho e escreveu a poesia dele falando justamente sobre isso. Então, a poesia dele é uma consequência do sentimento que ele tinha com relação à perda. Caraca, imagina, né? Perdeu o filho, né? E ele acabou se tornando conhecido por isso. E o principal nome, de repente, a gente pode dizer, eu deveria até ter começado por ele, tá? Que é o Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo. Cara, esse é o cara da segunda geração romântica. O maneiro é a fisionomia deles, né? Assim, tá? Sei lá, parece que dá um sorriso para tirar foto. Fala, não vou tirar foto nenhuma, e faz essa cara. Claro que isso representa também a questão sombria da segunda geração romântica. A gente está falando só de Brasil, tá? Quando você pega a literatura da segunda geração em outros países, na Europa, a coisa é bem mais rica, assim, tá? Então, Álvares de Azevedo é o principal nome, tá? Então, ele sempre aparece, ele é figurinha carimbada na prova do Enem, tá? Então, você precisa registrar esse nome. Claro, além dos outros, Álvares de Azevedo também, tá? Ele é um cara forte aí. E ele é o cara do pessimismo, né? Pessimismo fortíssimo, tá? Uma obra dele, super conhecida, Uma Noite na Taverna. Uma Noite na Taverna é uma sugestão que eu sempre dou para os meus alunos, tá? É uma literatura pesada, não? Pequenininha, sabe, com poucas páginas, mas bem interessante, assim, bastante interessante, tá? Então, os principais autores: Casimiro de Abreu, poeta da saudade, escreveu a poesia Meus 8 Anos, Fagundes Varela, tá? Então, ele fala muito sobre a perda do filho dele, também associado ao pessimismo aí, e Álvares de Azevedo é o principal nome que trabalha com as questões do pessimismo. Então, literatura romântica, segunda geração, mal do século, ultrarromantismo, questões de pessimismo, idealização da mulher, sofrimento, fuga da realidade, escapismo, ainda mantendo aquela coisa da liberdade formal, que foi uma conquista na primeira geração da literatura romântica. Beleza? Então é isso, galera. Essa é a segunda aula. Tem a terceira que fecha o pacote romantismo aí. Espero que você tenha entendido, tá? E obrigado aí por assistir a aula. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.